vamos perceber de fato na prática a influência do Kingpin na direção, certo? Esse modelo aqui, né, a gente vai simular, tá, os efeitos do KPI igual a zero, como é o caso aqui no momento, ele está com KPI igual a zero, e vamos ver qual a diferença entre o KPI igual a zero e o KPI, uma inclinaçãozinha aí de alguns graus, ok? Então, Paula Máquina. Então, gente, nosso modelo está aqui, tá? Como eu havia falado aqui, né, ele está bem 90 graus aí, né? Ou seja, KPI igual a zero, né? KPI igual a zero, certo? Eu vou estar usando um paquímetro, tá? Para mostrar para vocês a diferença de quando você tem um KPI igual a zero e quando você tem um KPI com alguns graus aí, a diferença que isso causa e por que que o KPI num automóvel nunca é igual a zero, ok? Porque que sempre existe algum ângulo, alguns graus de KPI, tá? Primeiramente, queria alertar o seguinte, o pessoal que sabe usar paquímetro, né? O pessoal que fez Senai e tal, eu vou medir a altura do chassi em relação ao solo dessa forma, tá? Aí você fala, mas aí você não vai medir a altura correta porque vai faltar aqui a pontinha. Não, não se liga nisso não. A questão aqui não é a altura real, mas eu quero mostrar a diferença da altura com o chassi com as rodas em linha reta e com as rodas viradas, né? Como no caso aqui, com as rodas esterçadas, tá? É isso que eu quero mostrar para vocês, ok? Então, de fato, a altura não importa muito, o que importa é a diferença. Nesse caso aqui, Kingpin igual a zero. Vamos medir aqui, 48,8 milímetros. Não sei se vocês conseguem ver na câmera aí. 48,8 milímetros. Vamos anotar no quadro? 48,8 milímetros, certo? Isso em linha reta, tá? Agora vamos fazer o seguinte, vamos virar aqui a direção, certo? Virei aqui a direção, certo? Virei a direção aqui do meu modelo. Deixa eu alinhar aqui com vocês aqui. Tá bem alinhadinho aqui para vocês entenderem. Virei aqui a direção do meu modelo, tá? Olha que legal, não virou muito não, né, essa roda aqui, né? Porque eu usei a geometria Arkman nesse chassizinho aqui, nesse modelo. Então olha que legal, aqui virou menos do que a de dentro, né? E aqui tá o Arkman correto. Vamos medir de novo a altura do chassi em relação ao solo, certo? Vamos medir aqui. Praticamente a mesma medida, deu 48,75, né? Desprezível, né? Desprezível aí, pode ser pelo pneu, pela rodinha ali de plástico, enfim, desprezível, deu praticamente a mesma medida. Então vamos anotar ali também. Agora eu vou fazer a mágica aí da edição. Eu vou pegar algumas ferramentas e vou colocar aqui um pouco de Kingpin aqui para vocês verem a diferença. Então, galera, consegui alterar o Kingpin, né? Vou deixar a imagem frisada aí, vocês conseguem ver aí com bastante clareza o aumento do Kingpin. Observe que eu exagerei, né, propositalmente, né? Eu botei um Kingpin absurdo, né? Aqui, ó. Aqui, acho que é mais ou menos aqui, certo? Vou prolongar ali, ó, de 90 a uns 60 graus, certo? Entendeu? 60 para 90, 30 graus. Então temos 30 graus de KPI aqui nessa simulação, certo? Então agora que vem o interessante do Kingpin, do KPI, certo? Vamos medir, o chassi ficou mais baixo, obviamente, né? Vamos medir aqui, ó, 31,3 mm, não sei se vocês conseguem acompanhar aí comigo aí, mas vamos anotar aqui, ó. A gente tem aí 31,3 mm de altura do chassi em relação ao solo. Agora que é interessante, ó, agora que vem a mágica. Então agora eu vou virar a roda, certo? Agora vamos virar aqui, eu vou esterçar aqui a direção do carro, certo? Esterçar aqui. Vamos medir?
53 milímetros cravados, ou seja, KPI igual a 30 graus, a altura do chassi em curva foi de 53,3 milímetros. KPI igual a 0, 48,8 milímetros de altura com a direção reta. KPI igual a 0, 48,75 milímetros de altura em curva, fazendo curva. KPI 30 graus, 31,3 milímetros em linha reta, e KPI 30 graus, 53,3 milímetros em curva. Ou seja, o que a gente conclui? Com o KPI 0, praticamente não há diferença de altura entre o chassi em linha reta e o chassi fazendo curva. Enquanto com o KPI 30 graus, existe 22 milímetros de diferença de altura entre o chassi em linha reta e o chassi fazendo curva. Ou seja, com o KPI igual a 0, se você virar curva, o chassi não altera a altura. Com o KPI 30 graus, quando você vira uma curva, o chassi fica 22 milímetros mais alto. Ó, vou fazer de novo para vocês repararem, ó, acompanha. Olha como o chassi sobe. Olha como tem até uma resistênciazinha, porque é justamente do esforço de levantar. Olha como o chassi sobe, ó, tá vendo? Ó, olha como o chassi sobe, reto, ó. O que vocês acabaram de ver é o que acontece no seu carro. Se você reparar, claro que o teu carro tem um ângulo de pin bem menor, bem menos de 15 graus, metade disso aqui. Mas eu posso te garantir que o teu carro acontece isso, ele também levanta a frente quando você vira a direção. Em carros de drift, que a direção vira bastante, você consegue ver, é visível que a frente levanta pra caramba, cara, quando o cara vira o volante todo, esterça todo. Você vê aqui que quanto mais eu esterço, se eu botar um limite do esterçamento aqui, ó, o tanto que esse lado aqui levanta, entendeu? Isso é muito bacana. Por quê? Ah, mas o eixo dianteiro só, vamos botar aqui metade do peso, sabe? Vamos dizer que seu carro tem distribuição de peso perfeita. Quando você pega aqui antes que ele levanta, né? Qual é a posição natural? Né? Tudo que sobe tem que descer. Aquele peso todo que sua direção, seu volante levantou quando você virou, ele quer voltar. Então, galera, se fosse para resumir numa frase esse efeito aqui, né, da direção subir e ela naturalmente voltar para a posição neutra, né? Só do carro se mover, ela voltar aqui para a posição neutra. Tá vendo? Se eu aplicar uma força aqui, ó, se eu aplicar uma força aqui, ela volta para a posição neutra. Se eu aplicar uma força vertical aqui, ó, ela volta para a posição neutra. E essa força vertical, o que é? É o peso do carro. Ó, com essa mão aqui, ó, vou aplicar o peso. Esse é o peso do carro. No final de uma curva, você solta, você tá aqui mantendo o carro virando. O volante está mantendo o carro alto, através da direção virada. Quando você solta o volante, o peso, ele faz o papel dele e traz o carro de volta para direção reta. Ó. Ele alinha o próprio peso do carro, alinha a direção do carro, né? Esse efeito aqui, gente, obtido pelo KPI, ele é similar, podemos dizer, ao efeito João Bobo, né? Aquele brinquedo lá de criança, e você pode dar vários tapas no brinquedo, o brinquedo sempre volta a ficar de pé. Podemos dizer que o KPI, ele tem o mesmo objetivo, ele gera um efeito João Bobo na direção, vamos dizer assim. Não importa a condição que você solte a direção, uma vez que você solte a direção, ela sempre vai tender a voltar para a posição de linha reta alinhada. Posição natural da direção. Com o KPI igual a 0, isso não acontece. Aqui no KPI igual a 0, você vê que além de não ter alteração na altura do chassi, né, se eu virar a direção e forçar, você vê que o carro não volta. A direção não volta para a posição neutra. Né? Eu posso aqui, ó, mover, a direção não volta para a posição neutra. Ok? Vamos fazer de novo. Ó. Vou virar aqui a direção. Virei aqui a direção. Tá? E ó, fazendo força aqui, vertical, vou até levantar. E a direção não fica reta, não alinha de novo. Tá? E não adianta mover aqui, ó, que ela não volta. Fica virada para sempre.
Então, qual a importância do KPI? Total. O KPI, junto com o caster, são os ângulos que tornam possível o seu volante voltar à posição reta após uma curva. O seu volante só volta depois de uma curva graças ao KPI e ao caster, que nós vamos ver nos próximos vídeos. A resultante vetorial, né, do fator peso sobre a geometria da sua suspensão, da sua direção, faz com que ela neutralize os vetores e realinhe a direção em linha reta. Por isso que é natural ela ficar reta, e por isso que esse ângulo de KPI junto com o caster, que nós vamos ver a seguir, é tão importante para a estabilidade da sua suspensão, para trazer o volante de volta em linha reta e para a estabilidade do carro em altas velocidades. Lembrando aí também, gente, que para quem vai construir um carro, tá? Que o KPI ele é definido pela manga de eixo, ok? Então se você inverter o lado da manga de eixo ou botar de cabeça para baixo, você vai inverter o KPI e vai ser catastrófico aí pro projeto do teu carro. Não podia deixar esse vídeo acabar sem falar do vídeo KPI parte 3, que é o próximo vídeo, onde vamos mostrar onde se localiza o Kingpin, né, e como localizar o Kingpin Inclination nos dois modelos de suspensão mais comum, ok? Nos carros comerciais. Então, te vejo lá, hein?